Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Tem situação que você tem que levar Jesus para a pessoa. E tem situação que você tem que levar a pessoa até Jesus. A tua família, o teu filho, o teu pai, tua mãe, teu irmão, eles não têm condições, pastor. Chama para vir para a igreja, não quer. Fala isso, fala aquilo, não quer. Leva Jesus para casa. Mas leva Jesus como? Não lembra não? Falei aí, acho que por 1 ou quase 2 meses. Ele falando, como você me fala para mostrar ao Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem te vê, vê Jesus. Você está levando Jesus para casa? Ou você é aquela mãe chata, que o filho não pode fazer nada? Mãe, deixa eu comprar chiclete? Não. Mãe, deixa eu comprar água? Não. Mãe, posso ir na padaria? Não. Mãe, não. Mãe, não. Tudo é não. A coisa é séria. Olha Jesus conversando com Filipe. Filipe faz um pedido para ele. Jesus, como se indignado. Olha só. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Olha só que coisa séria. Eu estou vendo Jesus olhar para ele e falar, você está brincando comigo, rapaz? Está de brincadeira. Que batalha. Que coisa séria. Olha o versículo seguinte, ó. E Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês. Não é que Jesus não está com a pessoa. Só que ela não leva Jesus para casa. Ela não mostra Jesus através do viver dela. Se você levar Jesus para casa, se você começar a servir a Jesus de verdade, Jesus cura teu filho. Cura da perturbação mental, cura da embriaguez, do vício das drogas, cura do homossexualismo, cura do vício do crack. Não importa o que ele está preso, não importa no que ele está preso. Você está compreendendo? Jesus vem e transforma, mas você tem que levar Jesus para casa. Você não leva Jesus para casa, como é que faz? Pastor, eu estou aqui 1 ano e meio, eu, Antônio Borges da Silva Júnior. Há 1 ano e meio eu brigo com você no bom sentido da palavra. Vem quarta-feira na igreja clamar pela tua família. Você não vem não, você tem coisa mais importante para fazer. Você tem a tua maneira de viver. Você tem o teu jeito de viver. Você vive do jeito que você acha. E eu já te ensinei, já. Você não vai conseguir servir a Deus da tua maneira, nem da minha. A única maneira de servir a Deus é da maneira dele. Mas não, tudo é mais importante. É que não dá porque eu tenho que fazer o curso. Você faz o curso lá que nem serve para nada. Nem serve para nada. Não, é que não dá que eu vou fazer lá o Pilates. Você está engordando cada dia mais. Não coloca Cristo em primeiro lugar na vida. Não tem tido utilidade nenhuma que você está fazendo. Agora a tua casa está morrendo. Quero vida na minha casa, pastor, leva Jesus para lá. Fica vivendo como uma pessoa religiosa, não tem jeito. Não tem jeito. Olha o versículo. E Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Olha aí que coisa séria, irmão. Está tanto tempo com Jesus e não conhece Jesus. Não sabe que Ele é o Deus da solução. Não sabe que Ele é o Deus da transformação. Não sabe que Ele é o Deus da cura. Não sabe que por meio dele tudo acontece. Irmão, tudo que acontece, tudo que Deus fez foi por meio de Jesus. A palavra. Olha o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João Evangelho, capítulo 1, versículo 1. Dá uma olhada. Coloca na linguagem Almeida. Isso, revista corrigida. Ó. No princípio, presta atenção nisso aqui. No princípio do quê, pastor? No princípio da criação. No princípio era o verbo. O que é o verbo, pastor? A palavra. Jesus. Porque não era, o nome Jesus, não era esse nome não era dele. Esse nome Deus deu para ele. Qual era o nome dele? Verbo.
E o verbo estava com Deus. Está compreendendo, sim ou não? E o verbo era Deus. Que coisa séria, pastor. É aquilo que eu tenho ensinado já para você, é um mistério. É 3, mas é 1. 3 mais é 1, pastor, é Pai, Filho, o Verbo e o Espírito Santo. É 3, mas um só Deus. Como nós, já tenho explicado para você. É uma alma, um corpo e um espírito. São 3, mas é um só. É um espírito que é a verdadeira pessoa, que tem uma alma, capacidade de raciocínio, que tem um corpo, que é a habitação do espírito. Mas é um só. E por meio do Espírito Santo, o Senhor Deus habita em nós. Por quê, pastor? Nós somos um templo, nós somos uma morada. E uma coisa séria. Agora, quem é que habita em você? Se o Espírito Santo habita em você, você tem condições de levar Jesus para casa. Agora, se é o espírito da imoralidade que habita em você, se é o espírito do ódio, se é o espírito do rancor, se é o espírito da fofoca, se é o espírito da rebeldia, aí como é que você vai levar Jesus para casa? Não tem como levar. Você até conhece, mas não vai levar, porque a coisa é séria, gente. Não pode ficar brincando com a vida. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Segue. Todas as coisas, todas, você, eu, todas as coisas, tudo que existe, céu, mundo dos mortos, e tudo mais que você nem imagina que possa existir. Porque tem coisas que nós temos ciência que Deus criou, e tem coisas que nós não temos nem ciência, não temos conhecimento que Deus criou. Nós vamos descobrir com o tempo. Uma coisa que tem me intrigado muito é a Nova Jerusalém. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que ela tem muros altos. A Bíblia fala que ela tem portão. E tem 12 portões, e o portão é uma pérola gigante, cada um deles. A Bíblia fala que ela é protegida, ela é cercada. Por que precisa ser cercada e protegida? Tem uma razão, tem um porquê. Só que tem coisas que nós não conhecemos, nós não entendemos. Você compreende o que eu estou falando? Então, tudo que Deus criou, tudo, Ele criou pela palavra. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele. Olha, o poder que foi entregue a mim e a você foi o poder que criou os céus e a terra. A palavra, o verbo, Jesus. Você está compreendendo? Você está com Ele há tanto tempo, mas não sabe quem Ele é, ainda não conhece Ele. Você tem o poder para transformar a vida do teu filho. Você tem o poder para transformar o teu casamento. Você tem o poder para trazer cura para o teu corpo. Você tem o poder para crescer, progredir, prosperar. Você tem o poder para isso. Qual é o poder? A palavra. Mas é aquele negócio, você está com Ele e ainda não conhece. Foi o que ele falou para Filipe. Ele falou, há tanto tempo, tem gente que está com Jesus há mais de 20 anos. Há 25 anos, mas ainda não conhece Jesus. Tem gente que está até mais. Eu estou com Ele desde 1987, faz a conta. E às vezes eu me pego em situação que eu não conheço Jesus. Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca compreendi. E eu me pego falando, Jesus, mas como é que eu não entendi isso? Como é que eu não conheço isso? Ou seja, eu não conheço Ele completamente. Mas Ele está há tanto tempo com a gente. Mas pelo menos saber que Ele cura, você tem que saber. Que Ele transforma, você tem que saber. Você tem que saber que se você levar Ele para a tua casa, Ele cura a tua casa. Ele cura a tua casa, mas só que na tua casa Ele não está. Na tua casa está o forró, na tua casa está o pagode, na tua casa talvez está até a bebida, na tua casa está lá o xingamento, está a contenda, está a confusão conjugal. Mas Jesus não está, está a miséria. Mas Jesus não está. Você não leva Ele para casa. Tem que levar Ele para casa. É coisa séria. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito. Olha o versículo 4. Nele estava a vida. E a vida era a luz. É a luz dos homens. Olha o versículo seguinte.
e a luz resplandece nas trevas. Leva Jesus para casa. As trevas vão desaparecer. Que trevas, pastor? A trevas conjugal, a trevas financeira, a trevas familiar, a trevas na saúde, ou seja, onde há uma obra do mal ali, onde há escuridão, onde há dor, onde há sofrimento, se levar Jesus para casa, muda tudo. Mas não leva. Até conhece, até está com Jesus, mas não leva. Como que eu levo Jesus para casa, pastor? Através do meu comportamento, através do meu testemunho, através das minhas palavras. Você está compreendendo? Através dos meus sentimentos. Irmão, eu tenho que levar Jesus, eu tenho que andar com Ele aonde eu for. Eu lembrei de uma história que o missionário me contou, de uma senhora muito simples, e se esforçou e lutou muito para colocar os filhos na escola. E estava lá na roça, e os filhos estudando. Aí chegou um momento que não tinha mais como eles melhorarem no estudo. Então ela se esforçou e falou, vou mandar eles para São Paulo, porque eu quero que eles estudem. E mandou os filhos para São Paulo. E os filhos vieram para São Paulo. E escreveram uma carta para a mãe. Mãe, chegamos na cidade de São Paulo. E mãe, a cidade de São Paulo é linda. Mãe, descobrimos aqui um negócio chamado cinema. É uma tela grande, passa lá uns negócios. Mãe, você precisa de vir em São Paulo para conhecer esse tal de cinema. E a mãe se esforçou, pegou o trem e veio para São Paulo. Ver esse negócio de cinema. E ela então foi com os filhos para o cinema. E ela chega lá no cinema, quando ela entra, ela dobra o joelho e começa. Jesus e o filho, mãe, eu quero agradecer ao Senhor, mãe, porque nós viemos aqui em São Paulo, mãe, porque vinha conhecer esse negócio chamado cinema, mãe, o que é, filho? Mãe, aqui não pode falar com Deus, não. Ah, então vou embora, então. Por quê? Porque onde Jesus não está, eu não posso estar. Agora você quer estar onde Jesus não está. Não, você tem que levar Jesus para onde você vai. Vai visitar os parentes, leva Jesus. Vai viajar, leva Jesus. Vai para casa, leva Jesus. Vai trabalhar, leva Jesus. Poxa. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Quer dizer, volta lá. Ele falando com Filipe. Olha que coisa séria. Presta bastante atenção. Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com você, Filipe. Com vocês, Filipe. E vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Quem te vê, vê Jesus? Ou vê uma mulher briguenta, rixosa, rabugenta, que ninguém aguenta? Vê uma mãe possessiva, controladora, que ninguém aguenta? Um pai agressivo, que ninguém aguenta? Um patrão que abusa do direito do empregado? Maltrata o empregado, desrespeita o empregado? Quem é que anda com você? Quem é que está com você? Você está levando Jesus para casa? Você está levando Jesus para o trabalho? É coisa séria, gente. Está levando Jesus para o relacionamento familiar, conjugal? Levar Jesus para o relacionamento conjugal, pastor? Sim. Até mesmo no meu relacionamento conjugal tem que ser de acordo com o que diz a palavra. E Jesus é a palavra, eu tenho que levar Jesus para todo lado. Eu tenho que estar andando de acordo com o que diz a palavra em todo momento. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? É coisa séria, gente. Volta lá, só que troca a linguagem para mim da sogra de Pedro Laima. Pegou a mais completa história aí que eu pedi? Troca de linguagem para mim. Coloca no meio da revista corrigida. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Fala para mim uma coisa, a febre é uma doença? Sim ou não? Não, nunca foi.
A febre é um sinal que tem algo errado no organismo. Pode ser uma infecção, uma inflamação, tem algo errado. Então é uma coisa que tem que ser verificada, tem que ser analisada. Para quê, pastor? Para ser corrigida. Está compreendendo ou não? A coisa é séria, gente. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Você tem falado sobre o seu filho para Jesus? Você tem vindo clamar a Jesus pelo seu filho? Você quer que o seu filho mude, mas você não faz nada para mudar. Você fica reclamando com ele, brigando com ele, em vez de levar Jesus para ele. Ou levar ele até Jesus. Rogaram. Foram falar com Jesus sobre a sogra. Foram falar. Pedro estava andando com Jesus. Quando ele entrou em casa, ele foi para a casa de Pedro. Pedro falou para ele, ó, Jesus, sogra está bem não. Está bem não. Dá para dar uma força para ela não? Dá uma ajuda para ela não? Olha o versículo 39. E inclinando-se para ela, ó, quem que inclinou-se para ela? Jesus. Se você interceder pelos seus, colocar diante de Jesus os seus, em vez de você estar preocupado com o seu filho, estar preocupada com a sua filha, porque as coisas não estão acontecendo como você quer. Irmão, coloca no teu coração que eu vou te falar agora. Quem pertence a Deus tem que aprender a viver isso. O quê, pastor? Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. O que significa isso, pastor? Nós não podemos viver por aquilo que estamos vendo. Temos que viver por aquilo que Jesus nos fala. Nós temos que viver pela palavra. O que eu estou vendo, pouco vale. Pouco vale. Pouco importa. Eu tenho que olhar para a palavra. Eu não sei se você se lembra de um texto de uma mulher. As duas eram prostitutas, a Bíblia diz. As duas tiveram um filho. E acontece o quê? Que numa madrugada, uma delas rolou sobre o filho. E ela percebeu que o filho estava morto. A outra estava dormindo. O problema é esse, irmão. Você vive dormindo. Que é isso, pastor? Está amarrado. Irmão, você vive dormindo. Você vive dormindo. O que ela fez? A outra estava dormindo. Quem dorme não vê nada. A outra estava dormindo. O que ela fez? Catou o filho da outra, trouxe para ela, catou o filho dela morto e colocou para outra. Essa pessoa que você vê não é o teu filho. Por quê? Porque o teu filho o diabo roubou e está colocando um outro diante dos teus olhos. Mas por que você está dormindo? Aí você vê uma filha embriagada, que se prostitui, que te agride, preguiçosa. E aí vai. Você vê um filho preguiçoso, irresponsável, mau caráter, que maltrata a esposa. Por aí vai. Pastor, se eu ver meu filho batendo no meu netinho, dá até dó, então. Mas você está dormindo, você está cochilando. O diabo está tirando o teu filho, porque a Bíblia diz que o filho é recompensa do Senhor. Ele é herança de Deus. E vai ser uma bênção para mim, mas ele é herança de Deus. E a herança de Deus tem que ser boa, gente. Eu tenho que oferecer para Deus, eu tenho que deixar para Deus um filho santo, preparado para servir Ele. E Ele, depois, Ele vai ser uma bênção para a minha vida. Mas Ele é herança do Senhor. Você está compreendendo? Só que o diabo está distorcendo a coisa. Ele está colocando o filho morto, com a natureza de Satanás nos teus olhos, diante de você. E o teu filho ele está mantendo em cativeiro, catou para ele. Olha que coisa séria. Ó. Certo dia, ó, isso está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. Segue. E uma delas disse: ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos numa mesma casa, e eu dei à luz a um menino, e ela estava comigo, certo? Segue. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém. Segue. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho, e o sufocou. Às vezes aquele negócio, está dormindo perto do filho, e aquele negócio, criança recém-nascida,
não dorme direito e tal, está se adaptando, a mãe exausta, sem juízo, a criança deita em cima da criança, mata a criança. Isso daqui a Bíblia está mostrando que pode acontecer. E quer saber? Eu já vi acontecer muito. Eu lembro de uma amiga minha, um pouquinho diferente a história, mas é essa questão de não prestar atenção na criança. E ela, amiga de infância, eu cresci com ela, na mesma rua, estudamos na mesma escola, os irmãos dela eram meus colegas, porque amiga é uma palavra muito forte, eram meus colegas, ela também, e ela casou, mais ou menos na mesma época que eu casei, e ela tinha uma menininha, tinha, uma menininha, que estava aprendendo a andar, e ela lavando roupa, deixou um balde com água, balde pesado, com água pesado, com um pouco de roupa no fundo, mais pesado ainda. A criancinha veio, foi mexer, ficou com as perninhas para cima, dentro do balde. E vai aqui, vai ali, e ela lá, ocupada com a vida dela lá, dormindo, distraída, cochilando na vida. De repente, cadê a criança? Foi procurar, encontrou a criança dentro do balde com as perninhas para cima, morta. Sem querer. Que dor. Pouco tempo agora, coisa de 3, 4 meses, tive que consolar uma amiga. Por quê, pastor? Ela estava chorando pelo sobrinho dela. O pai estava na rede com o menino, balançando. O tronco caiu em cima, matou a criança. Menininho de 3 aninhos. Abre o olho. Abre o olho. Tem muita coisa que não chega na minha casa porque eu estou intercedendo. E tem muita coisa que chega porque eu não estou intercedendo. Desperta, em nome de Jesus. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho, o sufocou. Versículo seguinte. Então levantou-se durante a noite, enquanto irmão, meu Deus do céu, cara, me perdoe, irmão, mas me dá até asco e indignação de gente preguiçosa. Irmão, tem gente que é preguiçosa demais, para não fazer o que Deus manda. Sempre tem um motivo, sempre tem um porquê, sempre tem uma razão. Vai fazer um jejum, não aguento, eu sinto fome. Quem é que não sente fome, gente, quando fica sem comer? Quem? Me fala quem é, porque eu vou aprender com essa pessoa. Qualquer pessoa que fica sem comer, ela vai sentir fome. O organismo ele vai reclamar. Vai reclamar. Está acostumado a se alimentar naquela hora. Já baixou lá o nível de açúcar no sangue. A reserva lá começou a cair, ele começa a reclamar. Essa fome que você sente é essa falta. Nós temos que abrir os olhos, gente. Irmão, é preciso orar. É preciso jejuar. É preciso ler a Bíblia. E orar com ânimo. Hoje eu estava vendo um rapaz orar aí, eu falei, Jesus, está sentado. Ô bicho preguiçoso. Tem um desenho chamado Zootopia. Não sei se você já viu, se não viu, assiste. Aí o coelho vai lá conversar com o bicho preguiça. Aí ele pega e fala assim, o coelho, não, me dá a placa do carro. Aí o outro fala, obrigado. Ele, tudo bem? Tem gente que parece que é daquelas utopias, irmão. Preguiça de tudo. A morte vai te destruir. Você vai ficar reclamando com Deus depois. Irmão, quem tem que levantar e pegar a cama é você. Quem tem que levantar, catar a cama e andar é você. Deus se manifesta até um certo ponto. De um ponto para lá é você. Moisés veio falar com ele tirou o povo do Egito. Moisés veio falar com ele, Senhor,
o mar, o inimigo. Falou, Moisés, por que você está me clamando? Estende o cajado, Moisés. O poder está com você. O poder está comigo, está com a gente. Mas é aquele negócio, irmão. Está cochilando. Tem preguiça de orar, tem preguiça de fazer o jejum, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de vir à igreja. Ah, essa semana eu já fui, já não vou não. Você precisa, eu preciso. Eu queria saber aqui quem é que conseguiu fazer o 3º grau, ou seja, fazer uma faculdade, ir uma vez por semana na faculdade. Você não vai nunca tirar um diploma na tua vida. Você vai ter que precisar. Você precisa de ir à faculdade todos os dias. Tem que assistir aula, tem que prestar atenção, tem que pegar conteúdo de matéria. Não, pastor. Não. Eu tenho diploma, fui lá na faculdade 4 vezes, o diploma está comigo. Você comprou na Praça da Sé. Por quê, pastor? Porque não tem como, irmão. E você acha que vir à igreja uma vez por semana, cada 15 dias, tudo bem. Tua vida vai mudar. Mas não vai, não. Ô, pastor, não vai. Você quer que eu minta para você? Eu não vou mentir para você, não vai. Você tem que tomar uma posição na vida. Assumir um compromisso com Deus. Lutar pela tua casa, lutar pela tua família. Não adianta ficar perturbando teu filho, ficar perturbando a tua mulher, ficar perturbando teu marido. Não. É no mundo espiritual que que a coisa vai acontecer. Ele clamou a Jesus. É coisa séria. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou meu filho e colocou-o na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. Estava dormindo, ela nem viu acontecer. Olha o versículo seguinte. No outro dia, de manhã, quando eu me levantei para dar mamar ao meu filho, vi que estava... Mas ela acreditou que era o quê? Acreditou que era filho dela. Você não viu o que ela falando? Quando levantei para dar mamar ao meu, você está assumindo um filho rebelde como o seu. Você está assumindo um filho preguiçoso como o seu. Você está assumindo um filho viciado, perturbado como o seu. Está assumindo uma filha perturbada como sua. Não, a tua filha não é perturbada. Essa filha que é o diabo que está mostrando, não é real. Isso não é verdadeiro. Olha só, no outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu. Presta atenção. Por quê, pastor? Porque se você catar o seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu irmão, e levar a luz da palavra, você vai ver que não é aquele lá. Que o teu irmão é uma bênção de Deus. Que o teu filho, a tua filha, é uma bênção de Deus. Que o teu marido é um homem santo. Só que você tem que levar a luz. Está compreendendo? Sim ou não? Troca Almeida Revista Corrigida esse versículo para mim. E levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia. Esse não é o filho que você teve. Não lembra não quando ele nasceu? Não lembra não quando ela nasceu? Você ficava abraçando ele, abraçando ela, passava horas fazendo um carinho nele, nela. Você ficou encantada quando ele olhou para você, quando você deu um presente para ele. Esse é o teu filho. Esse é o teu filho. Essa é a tua filha. Quando você achou bonitinho orando na igreja, esse é o teu filho. Essa é a tua filha. Você compreende? Sim ou não? Um amigo meu, promotor ele estava falando para mim, pastor, fiquei encantado. Eu falei, o que foi? Eu falei, pastor, tem uma nenenzinha de 2 anos, o senhor sabe. Está começando a falar. Eu falei, sim, sei. Ela catou as 2 mãozinhas, colocou no meu rosto, olhou no olho e falou, eu preciso tanto de você. Falou, pastor, meu coração quase parou. Esse é a tua filha. Esse é o teu filho. Foi esse que você deu à luz. Perfeito. Perfeita.
ama você, respeita você. Esse é o teu filho. Não é isso que o diabo está mostrando para você. É que você não está prestando atenção. Tudo se torna difícil para você. Não. E levantando-me pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã, de dia, onde tem o quê? Luz. Não é? Leve o seu filho à luz da palavra. Não fique olhando para ele, como ele está se agindo, se comportando. Olhe para aquilo que a palavra diz em relação a ele. Por quê, pastor? Porque essa é a verdade. É o que a palavra diz. Amém? Seguinte, 22. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu, e o teu filho o morto. Porém, esta disse, não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é vivo. Assim falaram perante o rei. O diabo vai brigar. Ele vai brigar pela tua filha. Ele vai brigar pelo teu marido, pelo teu casamento. Ele vai brigar pelo teu filho. Ele vai brigar pela tua saúde. Ele vai brigar pela tua vida financeira. Agora você que tem que colocar ele no lugar dele. Qual é o lugar dele? Fora da tua vida. Fora da vida do teu filho. Fora do teu caminho. Fora do teu negócio. Fora dos teus sonhos. Debaixo dos teus pés. Esse é o lugar do inimigo. Você entende, não? Irmão, volta lá na sogra de Pedro. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. Repreendeu a febre, pastor? É. Ele repreendeu aquilo que estava por trás da febre. Você tem que repreender o que está por trás do comportamento do seu filho. Você tem que repreender o que está por trás do comportamento do seu marido. Você tem que repreender o que está por trás do comportamento da sua filha. Você tem que repreender o que está por trás da tua saúde. Já te falei, febre não é doença. É um sintoma que algo errado tem. Então, o teu filho ele não está perdido. Aquilo ali é uma obra do diabo, que se você se levantar, repreender ele, o mal vai embora. Agora, se não repreender, ficar brigando com a pessoa, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. A nossa luta é contra principados, potestades e os espirituais da maldade. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Repreendeu ela ou repreendeu a febre? Então por que você está brigando com teu filho? Repreende o demônio da preguiça. Repreende o demônio do vício. Repreende o demônio da fofoca. Repreende o demônio da miséria, sei lá o que for. Mas não é com ele que você tem que brigar. Você tem que brigar contra o mal que está agindo nele. Você está compreendendo, sim ou não? Contra o mal que está agindo em você. Em mim, pastor, você acha que o mal não vem contra você? Eu não sei, Antônio Júnior, não sei quantas vezes na minha vida eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, mal, você que está entrando na minha vida, na minha mente, no meu coração, no meu corpo, vai embora, te repreendo em nome de Jesus. E digo mais, não volte mais a entrar em mim. Poxa, eu não sei nem quantas vezes na minha vida eu fiz isso. Parou de fazer, pastor? Não. Porque muitas vezes eu percebo que o sentimento que surge não é meu, é do meu inimigo. O pensamento que surge não é meu, é do meu inimigo. O sentimento de enfermidade no corpo não é meu, é do meu inimigo. E aí então, pastor, aí eu coloco a mão, oro, mando a mão embora. Ué. E não permito que volte mais a entrar em mim. Você tem que ter esse entendimento com você. Parece que todo mundo tem demônio, todo mundo tem o mal, mas você nunca tem. Muitas vezes o mal não está com o teu filho, não, o mal está com você. Que é isso, pastor? Irmão, tem uma cidade chamada Palmeira do Oeste. Fica lá para baixo um pouco de São José do Rio Preto, para aquela região, Jales, para aquela área ali. E eu lembro que eu catei um carro de som, mandei trabalhar um mês anunciando. Dia tal hora, a equipe do missionário R.R. Soares, com o pastor Antônio Júnior, vai estar presente nessa cidade. Essa era a propaganda. Rodou um mês na cidade. Quando eu fui lá, irmão, foi num clube. O clube estava lotado, mas lotado. No que eu estou entrando, tinha um monte de pastor comigo, me acompanhando, auxiliares, obreiros.
uma senhora veio com uma moça, bonita moça, acho que foi uma das moças mais bonitas que eu já vi na minha vida, mas bonita moça, 16 anos. E ela veio, pastor, queria falar com o senhor, a mãe da menina. Eu falei, o que foi, senhora? Eu queria que o senhor orasse para minha filha, pastor. Ela tentou se matar por causa do namorado essa semana. Eu falei, calma, agora não dá. Mas pastor, eu falei, não dá. Tem que ouvir a palavra. Aí na hora da reunião eu oro. Então, por favor, pastor, leva ela para ficar lá perto do senhor. Eu falei, tá bom. Eu falei, pô, obreiro, leva ela lá. Aí o obreiro trouxe, ela ficou aqui, ó, desse jeito aqui, perto do altar. E a mãe ficou lá na porta. E eu preguei, cantei, comecei a orar para combater demônio. Quando eu comecei a orar, eu olhei para a menina e falei, espírito da morte, pula para fora, sai dela. Irmão, mas manifestou um demônio brabo na mãe, na porta. Mas um escândalo. E aí a menina abriu o coração. Eu tentei me matar por causa de namorado, não, porque a minha mãe é uma praga, eu não aguento ela, eu tenho que me matar por causa dela. O demônio estava na mãe, não estava na menina. A menina estava tendo um comportamento errado, tentou tirar a própria vida, tadinha. Mas o demônio usava a mãe para oprimir-la. Então, muitas vezes, o mal não está com o teu filho, não, o mal está com você. É você que tem que chegar e falar, não, vai sair, meu comportamento não é correto com o meu filho. Meu comportamento não é correto com a minha mulher. Meu comportamento não é correto com o meu marido. Agora tem aquela pessoa que ela acha que ela está sempre certa. Todo mundo vê que ela está errada, ela não. Eu não. Não é bem assim, gente. Examine o homem assim. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela se levantou e logo serviu-os. Leva Jesus para casa, vai curar teu filho, daqui a pouco teu filho vai estar servindo a Jesus. Mas só que você tem que levar Jesus para casa. Leva ele para casa, começa a rogar. Pare de ficar olhando os defeitos do teu filho e começa a rogar. Pare de ficar olhando os defeitos da tua mulher e começa a rogar, do teu marido, começa a rogar. Começa a clamar, orar, interceder. Começa a enfrentar o mal, mandar o mal embora. Jesus não ficou, tadinha, deixa eu ver. Não, foi lá, repreendeu a febre. Ou seja, ele repreendeu o espírito que estava por trás daquilo ali, daquela situação ali. Repreende o mal. Manda ele embora. Você fica fazendo oração aí para boi dormir? Não. Levanta a tua voz, enfrente o diabo e ele foge de você. Mas tem que sujeitar a Deus. Ou seja, tem que levar Jesus para casa. Amém? E Deus fale mais no seu coração. Fique de pé. Deixa eu fazer uma oração para você. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.